Lázaro, esta aventura começou em 2009, antes disso, não é? 2009, enquanto primeira edição. Era uma ideia que já estavas aí a construir há muito tempo. Não. Isto começou a ser falado em 2005. Eu não fazia ideia o que é construir uma bienal, um festival de base, portanto nós vamos fazendo experiências, todos nós, e de facto a primeira edição de 2009 correu razoavelmente bem. Para a primeira edição, que nós até chamávamos o ano zero, acho que foi uma experiência fantástica. Tivemos concurso de artes plásticas e de cinema de animação, tivemos atos performativos, tivemos trabalho cénico, portanto artes cénicas, música e o mais importante de tudo é que levamos tudo isto a um local que habitualmente não está habituado a receber este tipo de arte. Provavelmente foi um choque na primeira edição para algumas das pessoas, mas acho que foi um choque muito agradável porque o público aderiu em grande número para os números de Imares e foi muito gratificante. Claro, esta experiência é muito diferente, de facto. A evolução depois foi natural, mas com muitos obstáculos, porque o facto de termos uma equipa totalmente voluntária, que muitos deles marcam férias para a altura do evento e na preparação do evento, esta dinâmica que é necessária também são obstáculos que é preciso transpor, mas fazermos disto a nossa luta não é diária, porque é 2 em 2 anos, mas é um anito a trabalhar em força para a próxima edição. Uma das imagens de marca de Encontrar-te é ocupar edifícios históricos que tenham uma marca muito forte para a população, ocupá-los, transformá-los e depois dá-los a visitar às populações da forma que nós escolhemos. Como é claro. Que tem acontecido essa interação com o público? Como é que tem acontecido? Que reações é que tens? As reações que provocam cá são interessantes. Uma boa parte das pessoas não vai lá só por causa da exposição, nem dos filmes, portanto, nem da parte do cinema, nem das conversas ou das artes decorativas. Se calhar a primeira opção de entrada num edifício desses é relembrarem-se de coisas que aconteceram naqueles espaços, de experiências vividas naqueles espaços. No caso do primeiro, que chegou a ser Câmara, chegou a ser Tribunal, chegou a ser prisão. Portanto, tinha lá uma série um conjunto de serviços da Câmara e provavelmente outros, do Ministério da Justiça também, não é? Que trazia às pessoas lembranças e queriam de alguma forma entrar no edifício enquanto edifício. Surpreenderam-se muito foi quando chegaram lá e viram que lá estava, porque aí acho que é o choque interessante a dar às populações. O facto de ocuparmos espaços devolutos e que à partida naquele ano não é utilizado para mais nada e entra no roteiro do Encontrar-te é ótimo porque revitaliza de alguma forma os espaços. No segundo ano, a segunda edição, usamos o Conde Ferreira, que é uma escola de referência lá em Imares, que as pessoas também tinham muita curiosidade, mas depois também ficaram, acho eu, com vontade de visitar, porque lá tinha as artes plásticas, tinha o cinema de animação, artes performativas, fado, que as pessoas deliciaram-se e ficaram e encheram aqueles espaços. E curiosamente, tanto o primeiro como o segundo espaço... Era isso que eu ia dizer, que é evidente, quer dizer, o que acontece que é muito interessante... Isto causa-te um problema com o diretor artístico, não é? Onde é que eu vou fazer a próxima? Nunca pensas nisso? Não, quer dizer, não, porque a ideia é mesmo ocupar espaços que não foram ainda, que estão devolutos e que não foram ainda ocupados, não é? Por nós, enquanto organização, porque os espaços existem há muito tempo. Eu gostava muito que, se isso fosse possível, de chegar a um determinado número de edições que tivéssemos feito a maior parte dos espaços devolutos, não é? Agora, o interessante disto é que os dois espaços, o primeiro que agora é a biblioteca, não é? Um espaço completamente restaurado e muitíssimo bem restaurado,
E o segundo vai passar a um espaço multidisciplinar, que será um auditório, mas também dá para cinema, para conferências, seja para o que for, não é? para aquilo que a Mars acha interessante. Esta terceira edição pegamos num edifício, num outro, só que não é todo de público, portanto é particular, e aí se calhar as soluções serão outras, se é que vão entrar em restauro, seguir. Não queremos ter também essa responsabilidade em todos os edifícios que mexermos, eles têm que ser restaurados. Mas não é? seria interessante do ponto de vista artístico, numa hipotética, futura, possível, quarta edição, poderes encontrar outro espaço para transformar ou trabalhar, ou não? Não, já há de lá 2 ou 3 edifícios que eu gostava muito de trabalhar, que são relativamente perto, claro. Quando se pensa nisto a longo prazo, temos que ir pensando nos espaços possíveis e disponíveis para continuar com este tipo de projeto. E já há lá um espaço que eu estou, digamos, de olho, e o Martinho também já sabe disso, e é muito interessante, e que também poderia ser por aí que as coisas fossem. Mas, de facto, a minha grande preocupação neste momento é a terceira edição, e para a terceira edição temos já um programa quase fechado. Temos um número muito interessante de concorrentes no cinema e no desenho. Os concorrentes de cinema são à volta de 40, do desenho à volta dos 60. Estamos com cinema de animação experimental, temos concurso já internacional. São variedíssimos os países que integram os concorrentes. Portugal, como é óbvio, e a França, a Espanha, a Itália, a Austrália, a Rússia, Estónia, a Polónia, e acho que ainda há mais, mas eu de facto, assim de cabeça, não sei. No desenho ainda não chegamos a essa fase, como são mais concorrentes, de apurar as nacionalidades, mas são sobretudo portugueses os concorrentes do desenho. Mas também este ano a aposta foi diferente, que as artes plásticas da primeira e da segunda edição abarcavam pintura, escultura e fotografia, e este ano apostamos por ser só uma disciplina, para ver se conseguimos fazer os mesmos resultados nas artes plásticas que no cinema, que afunilando para uma escolha diferente. Os programas das 3 edições são diferentes, mas acho que atravessam uma linha de pensamento que é aquilo que nós queremos continuar a fazer. É esta linha de pensamento das artes performativas, que pertencem às artes complementares, das artes plásticas, do cinema, da música, dos contadores de histórias, workshops, teatro. Portanto, queremos continuar com esta linha de programação. É óbvio que muitas vezes acarreta dificuldades, porque este ano são 6 curadores de artes plásticas e gerir às vezes o fator humano, que eu acho que é o mais importante. Esta gestão que há com o trabalho de todos e dinamizá-los e colocá-los todos sobre o mesmo projeto, se calhar é a parte mais difícil. Fala-me desse processo. Como é que os convites, como é que surgem os convites aos artistas? Qual é o contacto inicial que os artistas têm com o Encontrar-te e com os espaços do Encontrar-te? Qual é o impacto que os próprios edifícios que vão sendo escolhidos e que lhes é disponibilizados para eles poderem depois trabalhar, como é que esse processo é desenvolvido? De 2 em 2 anos, é um processo que se repete? É um processo que se repete, mas com inovações. Por isso é que no primeiro Encontrar-te era eu o programador com o Chico, com o Francisco Santos. Isto em termos de artes plásticas. No segundo ano entrou mais um curador, portanto o Francisco também, o Francisco, eu e o Fernando. Portanto, escolhemos a forma de agir em termos de exposição e de trabalho. É claro que se calhar o facto
deste cargo que às vezes é, mas que é o que acontece. O cargo às vezes também nos determina e exige que se faça algo em função de uma linha de pensamento, não é? E se calhar a linha de pensamento que está a ser seguida, eu acho que até agora tem sido a mesma. É claro que ao convidares mais curadores que habitualmente não trabalham contigo, abre o leque das opções, é óbvio, e esta é a interação que um curador que gosta até de trabalhar em espaços diferentes do Encontrar-te. O Encontrar-te é, no fundo, utilizarmos espaços devolutos, na sua grande maioria, e escolhendo sempre como sede um espaço devoluto e transformá-lo, mostrá-lo às pessoas de uma forma diferente. Mas também dizer aos artistas que é possível expor em locais assim, criando-lhes as condições para que eles não se sintam que a sua obra não está ameaçada por ser exposta num local assim. E nem podemos sempre dizer que as pinturas ou as esculturas ou as instalações são feitas para casas com paredes limpas e brancas, não é? Pode-se mostrar a arte de uma outra forma, e é isso que nós fazemos. O desafio maior é, de facto, juntar 6 curadores para que haja uma coerência no trabalho, mas isso também é trabalho e é aí que se faz muitas das coisas, não é? E muitos dos artistas também executam obras propositadamente para o Encontrar-te depois de visitarem os tais espaços, certo? A maior parte do processo começa assim, com exceção de, se calhar, 10%, 20%, que são trabalhados, que é trabalhado com os artistas, uma forma de expor que não seja necessária a sua presença cá. O caso os casos dos artistas estrangeiros, que nós ainda não temos orçamento para os poder trazer, que mandam as suas obras, portanto isso é difícil, ou então que sejam de outra parte do país que não se possam casos locais, mas o processo começa exatamente pela visita aos locais, isso é fundamental. E a maior parte dos casos, as obras são feitas especificamente para aqueles locais, mas depois podem ser usadas num outro sítio, como é óbvio. Aliás, a obra de arte é isso, é a sua utilização enquanto peça poder ser utilizada em vários sítios. Tu já tens muitos anos disto, na tua área profissional, lidas também com muitos artistas. Sim, muitos. Mas nesta outra vida de voluntariado do Encontrar-te, tens, imagino que outra liberdade, se quiseres, a nível de trabalho. Além de ser um projeto teu, tens uma liberdade de trabalho que dás aos próprios artistas para executarem. Sim. Tu tens os dois lados, consegues perceber se os artistas gostam mais de trabalhar num espaço tradicional ou num espaço como aqueles que o Encontrar-te disponibiliza? Eu se calhar tenho os três, porque há uma parte que eu acho que agora cada vez mais é importante no meu trabalho, porque para a pesquisa é fundamental aquele treino que eu tive. Eu acho que juntando a minha parte técnica portanto, técnico de montagem de obras de arte, e eu ter já falado e intervido com muitíssimos artistas, o facto da direção artística de Encontrar-te me dar um outro lado das coisas, o outro lado, e o facto de ter estudado também nessa área me dá uma vertente que pode fazer um círculo interessante. Eu percebo que às vezes haja artistas que façam ou que pensem em obras muito difíceis de executar e que às vezes não é possível executá-las. E como muitas das vezes estou do outro lado, aconselho de forma diferente os artistas quando estou deste, claramente. A minha relação com os artistas é diferente porque eu também sou técnico. E acho que sim. Enquanto entendo a obra do artista, a obra física, não é? E mesmo o seu pensamento já é outra questão, mas sim, é diferente. Eu acho que vejo as coisas de uma forma diferente. Não sei se é pior ou melhor que os outros, mas é diferente, e esta diferença dá-me, às vezes, na concepção da própria exposição, dá-me vantagens. A mim, acho eu que sim. Que ainda continuando nos edifícios, que potencialidades é que esta Casa da Botica que se vai usar agora, com os jardins, com a ampliação dos jardins, que é um edifício diferente, não é, dos outros? Sim. O que é que o jardim pode trazer mais
para que possamos ter a nível de espetáculo, digamos assim? Bom, o jardim não pode trazer mais, mas não pode trazer muito mais. E isto porque eu estou a descobrir a Casa da Botica aos poucos. Nós descobrimos uma divisão na penúltima limpeza, uma divisão que nós não sabíamos que existia. Sabíamos que estava em planta, mas ainda não tínhamos visto, portanto é inexistente para nós. Até porque já podia ter ido abaixo, e os jardins foram uma descoberta para mim há relativamente pouco tempo, aquele tamanho daqueles jardins. Vamos tentar promover lá ações, mas a parte, se soubéssemos da grandeza daquilo, se calhar teria proposto outras peças da arte urbana para ali, mas já não vamos a tempo. Agora, vamos usar a Casa da Botica como edifício onde tem uma concentração grande de artes plásticas, que é o edifício, no fundo, que ocupamos este ano, com os seus jardins. Vamos também usar a biblioteca para mostrar um bocado do passado. O Conde de Ferreira vai ser utilizado nas artes performativas, também com instalações com arte e em cinema de animação. Vamos ter também uma experiência muitíssimo interessante, que é os filmes de concerto. Acho que são experiências que vão resultar e que as pessoas vão gostar, porque de facto são coisas diferentes. Vamos ocupar a casa do ano passado com uma residência de artistas portugueses e alemães. Vão estar ali em residência durante uma semana. Temos a Cruz Vermelha para o concurso de desenho e, no fundo, acabamos por, falando novamente no Conde de Ferreira, acabamos por usar um edifício que já usámos no ano passado e que mostra-se, se calhar, uma mais-valia para o encontrar. De 2 em 2 anos é uma dor de cabeça, uma boa dor de cabeça, e é algo que, falando de ti, ou falando por ti, é uma coisa que dá muito gozo, não é? Não é uma dor de cabeça, mas às vezes é uma dor de cabeça, e é duro, mesmo sendo 2 em 2 anos é duro. É claro que é ótimo andar no meio das pessoas que estão a visitar ou encontrar-te e saber que elas estão a gostar. Isso para mim é a cereja em cima do bolo. Porque também é muito importante o trabalho que eu tenho de equipa com toda a gente que está envolvida no pré e o durante, e mesmo no pós, porque nós também continuamos a trabalhar no pós, não com tanta intensidade, mas menos. Mas é uma satisfação muito grande andar lá no meio da Praça Gualdim Paz e ver que as pessoas estão satisfeitas. Claro que é óbvio que é, isso mentiria-se que não é?